No coração da busca humana está o desejo por sentido e conexão com o divino. O homem moderno, cercado por avanços tecnológicos e científicos, encontra-se em uma encruzilhada entre a lógica fria da razão e o calor acolhedor da espiritualidade. Para muitos, a resposta não é na negação de um ou outro, mas na integração harmoniosa de ambos. Assim como Jung analisa os sonhos como portais para a psique, nossa espiritualidade nos convida a olhar para dentro, para as vastas paisagens do inconsciente. Este reino interior guarda segredos sobre nossa verdadeira essência, oferecendo insights profundos sobre quem somos e qual é o nosso propósito. Ao explorar os símbolos e arquétipos universais que aparecem nos sonhos e nas tradições espirituais, descobrimos que somos todos viajantes em busca de evolução, ou, como podemos chamar espiritualmente, de unidade com o todo. Para conseguirmos alcançarmos esta evolução, precisamos equilibrar os dois reinos da psique, a consciência que nos guia no dia a dia e o inconsciente que sussurra as verdades universais e que quase nunca tem a nossa atenção. A jornada espiritual segue etapas que lembram o caminho de transformação de Jung, confissão ou reconhecimento. Admitimos nossas fraquezas e nos abrimos para o que é maior que nós mesmos. Este é o momento de limpar o coração e a alma, abandonando pesos desnecessários. Explicação ou compreensão. Compreendemos nossos conceitos e padrões, aceitando a sabedoria do divino que nos molda por meio das experiências. Educação ou crescimento. Aprendemos a alinhar nossos desejos ao propósito maior, conectando nossa vida individual com o fluxo universal. Transformação ou renascimento. Este é o estágio final, onde abandonamos o ego limitado e renascemos como seres conscientes de nossa interconexão com o universo. Assim como o homem encontra desafios modernos em equilibrar os avanços do mundo externo com a riqueza interior, a espiritualidade nos ensina que cada um de nós carrega dentro de si uma mina de ouro, uma alma cheia de potencial e luz. Esta riqueza, porém, só é acessível àqueles que têm a coragem de cavar fundo, enfrentar suas sombras e finalmente acender a luz do autoconhecimento. O problema espiritual do homem moderno não é a ausência de fé, mas a desconexão com o sagrado dentro de si. Reconectar-se a isso não é apenas um ato individual, mas uma contribuição poderosa para um mundo mais harmonioso e iluminado. Dentro de cada ser humano habita uma biblioteca ancestral de sabedoria, gravada em nosso coletivo inconsciente. Carl Jung chamou essas imagens primordiais de arquétipos. São forças universais que moldam os nossos pensamentos, emoções e ações, conectando-nos a histórias de mitos que transcendem o tempo. Esses arquétipos não são apenas conceitos abstratos, são experiências vívidas que nos guiam em nossa jornada interior. Descobri-los é um ato de despertar espiritual. A verdadeira sabedoria não é adquirida, mas redescoberta ao nos reconectarmos com essas imagens primordiais e suas mensagens universais. Jung acreditava que o ser humano não cria ideias, mas que as ideias o criam. Nosso pensamento, sentimento, sensação e intuição são inspirados por forças profundas da psique. Extroversão e introversão, por exemplo, não são apenas traços de personalidade, mas caminhos que determinam como nos relacionamos com o mundo interno e externo. As fases da vida, conforme descritas por Jung, são como capítulos de uma história épica. Puberdade, o despertar do ego, onde começamos a questionar quem somos e qual é o nosso lugar no mundo. Juventude, uma fase de descobertas e busca de identidade, mas também de vulnerabilidade às influências externas. Meia-idade, por volta dos 35 anos, muitos enfrentaram uma crise de significado, como se a vida nos chamasse para uma nova etapa de autorrealização. Cada fase é marcada por desafios que nos convidam a crescer espiritualmente. Quando permanecemos presos
a fases anteriores, seja no desejo por gratificação instantânea ou no ego ao passado, podemos cair em neuroses ou crises existenciais. No entanto, esses momentos de crise são, na verdade, convites para a transformação. Jung descreveu perfeitamente essas etapas. Nossos conflitos internos, embora difíceis, abrem portas para as novas possibilidades. São oportunidades de transcendência, de integração entre o consciente e o inconsciente e de alinhamento com nossa essência mais profunda. A verdadeira jornada espiritual começa quando reconhecemos que há um vasto universo dentro de nós, esperando para ser explorado. Ao nos conectarmos com os arquétipos, navegarmos pelas fases da vida e enfrentarmos nossas crises com coragem, podemos emergir como seres mais inteiros, conscientes e iluminados. Lembre-se, a crise é o prelúdio do despertar e cada fase da vida é uma oportunidade para nos aproximarmos da unidade espiritual que reside em nosso interior. A verdadeira transformação do ser humano exige um rompimento com as formas de vida obsoletas que o aprisionam, como um rio que precisa fluir livremente para manter sua pureza. Também a psique humana deve abandonar os padrões rígidos e abrir-se ao novo. Essa jornada, segundo Jung, não é apenas uma busca pela modernidade, mas um retorno ao essencial, um reencontro com as raízes arcaicas de nossa psique e com os arquétipos que nos conectam ao inconsciente coletivo. Enquanto Freud enxergava a psique através da lente do princípio do prazer e da repressão, Jung ampliou essa visão ao incorporar o espiritual e o simbólico. Ele via a alma humana como um vasto território onde o racional e o místico coexistem. O homem moderno, cercado por tecnologias e leis racionais, tenta afastar-se do arcaico, mas ignora que o passado vive em sua essência. O homem arcaico, descrito por Jung, reconhecia a força invisível das experiências, suas percepções de mundo cheias de mistérios e significados conectava-o diretamente às raízes do inconsciente coletivo. O homem moderno, por outro lado, celebra as tradições como a Páscoa, mas muitas vezes desconhece o verdadeiro significado por trás dos símbolos. Assim, ele se torna um paradoxo, civilizado em sua forma exterior, mas profundamente arcaico em sua essência interior. Esse descompasso entre o mundo racional e a alma arcaica gera um vazio espiritual. É neste ponto que Jung nos convida a olhar para dentro. A arte, a literatura e os sonhos tornam-se pontes para o acesso ao inconsciente coletivo, permitindo que reconectemos o presente ao passado e o racional ao espiritual. Jung acreditava que a criatividade humana não era apenas uma expressão individual, mas uma aparência interpessoal que emerge das profundezas da psique coletiva. Assim como Goethe foi criado por Fausto, a verdadeira arte cria o artista, canalizando verdades universais através de símbolos. Este processo criativo é uma manifestação do espírito como força vital, um lembrete de que a psique é o centro da experiência humana. O retorno ao espírito, porém, não é uma regressão ao primitivismo, mas uma reconexão consciente com o que nos torna verdadeiramente humanos. As ideias espirituais e os arquétipos são como mapas deixados por nossos antepassados, guiando-nos em direção a uma vida mais completa e significativa. No fundo, o homem moderno ainda não é mestre em sua própria casa. O inconsciente permanece como um sistema potencial, aguardando ser integrado à consciência. Essa integração é a chave para a individuação, o processo de tornar-se aquilo que se é. Assim, ao nos reconectarmos com o arcaico e abraçarmos o espiritual, não apenas libertamos do vazio existencial da modernidade, mas também nos tornaremos agentes conscientes de nossa própria evolução. A verdadeira força vital não é apenas um progresso tecnológico, mas uma sabedoria ancestral que pulsa dentro de cada um de nós.
O homem moderno, ao atingir o ápice da consciência, se depara com o desafio de integrar seu progresso racional com as forças psíquicas que habitam seu interior. Jung nos alerta para a fragilidade desse equilíbrio. A história recente, marcada por guerras e destruição, revelou que a estrutura externa de ordem são facilmente devastadas quando o caos interno não é reconhecido e tratado. Essa batalha interior é simbolizada pela sombra, o lado oculto da psique que carregamos, mas que muitas vezes preferimos ignorar. Segundo Jung, a verdadeira evolução espiritual não reside em negar ou suprimir a sombra, mas em aceitá-la como parte integrante de nós mesmos. Este processo de integração é contínuo e árduo, mas é nele que reside a possibilidade de cura. O conceito de enantiodromia, a reversão ao oposto, é crucial nesse contexto. Ele sugere que, para alcançarmos uma unidade psíquica, devemos permitir que os opostos em nós se encontrem e dialoguem. O confronto com a sombra não é um ato de derrota, mas de reconhecimento e finalmente de transformação. Essa liberdade nos permite superar a guerra interna que muitas vezes se projeta no mundo exterior, manifestando-se em conflitos sociais, políticos e espirituais. Jung também confirmou o papel vital das tradições orientais neste processo de integração espiritual. Enquanto o Ocidente se empenha em dominar o mundo material, o Oriente penetra silenciosamente no inconsciente coletivo do homem moderno, oferecendo chaves para uma compreensão mais profunda do espírito. Essa interação simbiótica entre Oriente e Ocidente reflete a unidade essencial entre o corpo e o espírito, o exterior e o interior. A falta de sentido que permeia a vida de tantas pessoas hoje é, na verdade, um chamado para a transformação espiritual. É um convite para olhar além do superficial e buscar nas profundezas da psique a sabedoria imposta necessária para transcender as limitações por uma vida puramente materialista. A psicologia moderna, como sugere Jung, deve assumir um papel central nesse despertar espiritual. A aliança entre a psicologia e as tradições religiosas pode oferecer uma abordagem holística para enfrentar o sofrimento humano. Enquanto a religião oferece sistemas de significado e esperança, a psicologia fornece ferramentas para a autoexploração e a integração das forças inconscientes. O homem só pode ser verdadeiramente libertado de sua angústia quando for capaz de acessar revelações de uma sabedoria maior. Essa sabedoria não é algo externo que nos é imposto, mas uma experiência vívida, enraizada no inconsciente coletivo e manifestada por meio de fé, amor, esperança e percepção. Jung nos lembra que a psique humana é tanto o problema quanto a solução. O trabalho de integrar a sombra, de reconciliar o espírito com a matéria e de encontrar sentido em meio ao caos é uma grande tarefa de nosso tempo. E é somente ao enfrentar essas verdades internas que o homem moderno poderá transcender suas limitações, construir um futuro mais equilibrado e reconciliar-se consigo mesmo e com o mundo. Abra-se para o espiritual. Permita que ele guie seus passos e revele as respostas que você tanto busca. Ao acolher essa dimensão em sua vida, você não encontra apenas paz, mas também se torna um agente de transformação no mundo. O chamado está presente, ouça-o e dê o primeiro passo rumo à plenitude. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo como este, de altíssimo valor. Curta este vídeo para me ajudar na divulgação e nos auxilie na expansão do conhecimento, enviando este conteúdo para pessoas que você acredita que possa se interessar. A você, o meu muito obrigado por sua estimada atenção, alma preciosa. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e luz para você!